Será que o seu Exu e sua pombagira já se comunicaram com você, mas só que você não percebeu? Esse vídeo vai te ajudar a identificar. Eu vou trazer 5 questões, mas eu vou trazer alguns bônus. Então acompanhe esse vídeo até o final para que você não perca nenhuma informação. E com isso você vai conseguir diferenciar as sensações. Porque, por exemplo, você já teve aquela sensação de que tinha alguém que estava te observando? Eu me lembro que quando eu era bem nova, eu fiz um blog. Era, na verdade, só escrito, não era vídeo, e eu descrevia nesse blog quais eram as sensações, sem eu mesmo saber da existência de Exu e Pombagira. Mas eu sabia quando alguém, mesmo do mundo espiritual, estava me observando, quando estava sendo observada. Já teve essa sensação? E às vezes quando você vai ter alguma decisão, vai fazer uma escolha, mas parece que algo vem e te sopra aquela informação como se direcionasse para o caminho certo. Já teve? Deixa aqui embaixo nos comentários, mas antes de mais nada, ó, já deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha para que outras pessoas possam receber essas informações e não esquece, viu? Axé bom é axé compartilhado. Então, se achegue aqui neste canal onde a gente passa a espiritualidade com os pés no chão. Sim, existem algumas crenças, mas a grande maioria do nosso fundamento, do nosso embasamento é coerente, né? Para que a gente não fala assim, é sim porque sim. Até hoje, então, eu não me recordo de nada na minha no meu direcionamento, né, algo que leve assim nesse sentido, é sim porque sim, tá? Então, se você quiser aprofundar ainda mais a sua trajetória espiritual, aprender ainda mais como se conectar, induzir essa conexão, tanto com Exu, com Pombagira, com Preto Velho, Herê, Caboclo, você pode entrar no Caminhos do Axé. O link está aqui embaixo na descrição. A gente sabe que existem vários tipos de intuição. Alguns acabam se confundindo com alguma cisma que a gente pode estar tendo em algum determinado momento. E as pessoas sentem essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade de conseguir separar. Às vezes a intuição pode ser algo racional mesmo, algo que é instintivo do nosso ser querendo direcionar, mas a gente não pode negar por conta disso as intuições que vêm por manifestações espirituais. E já estava me esquecendo de me apresentar. Oi, eu sou Pérola de Iemanjá, mãe de santo, sacerdotisa, assim, não importa muito não para mim, sabe? Eu não preciso de muita pompa, tá? Já tô na Umbanda há mais de 23 anos, né, vestindo branco, fazendo desenvolvimento espiritual e sigo nessa trajetória até hoje com a missão de sacerdócio e estamos temporariamente com o nosso terreiro fechado para reestruturação. E, enfim, é isso. Se você quiser deixar o seu pedido para Deborah, esse mês é o mês dela, você pode deixar o seu pedido e eu vou ver se a gente consegue liberar aqui alguma forma para que vocês possam encaminhar qualquer coisa que vocês queiram mandar de presente para ela, tá? Como forma de oferta para que o agrado, né, aconteça e aí se realize com mais velocidade, com mais eficácia. E eu também estou utilizando aqui, olha, o brinco de rosa vermelha mini da loja Beleza de Padilha. São pouquíssimas unidades, tá? Aproveita enquanto a gente ainda tem. Por enquanto, esse daqui, quem entra em contato lá pelo Insta Beleza de Padilha é que vai conseguir, tá? Porque são tão poucas unidades que nem compensa pra gente colocar no nosso site. Então, se você tiver interesse, assim, do modelo com a rosa menor, essa é a sua oportunidade. Primeiro tópico, sabe aqueles sonhos mais intensos, aqueles chamados mais fortes, mas só que principalmente no período da noite? Uma coisa que é gritante. Exu se manifesta muito mais potente no período noturno. Isso é muito, muito claro. Para você ter uma noção, aqui o baralho que a gente tem, né? Eu faço leituras com os baralhos. Por exemplo, o baralho que eu trabalho com Exu e Pombagira, ele não abre no período da manhã. Não abre. É uma energia que parece contrária, que atrapalha a vibração para que essa entidade possa se manifestar. Então, toda aquela intuição que você tem no período da noite, sabe aquela questão que todo mundo fala assim, acordei às 3 da manhã e tal, isso é porque as portas do inferno estão abertas? Eu, na verdade, acredito na maior irradiação dessa energia, de um aviso, de uma presença, principalmente de Exu e Pombagira na nossa vida. É como se fosse um ponto de ancoragem, um momento pontual pelo relógio que ajuda eles a fazerem a ancoragem daquele período das 24 horas. É que nem quando a gente está tomando um medicamento, que você precisa tomar o medicamento, por exemplo, às 8 horas da manhã. Então,
é o remédio, é a pitada que está precisando no nosso corpo, é a manutenção daquela dosagem que é feita nesse período. Então, todo tipo de intuição, de sonho que você tiver mais intenso perto desse período, muito provavelmente é um recado. Isso é um sinal de que eles estão perto, estão com a presença ativa e por conta disso essa intuição está sendo emanada deles. O segundo tópico, sabe quando você fica com alguma questão na sua vida, alguma dúvida muito grande na sua vida, que você tem que ter uma escolha, que você tem que direcionar, mas você tem aquela dúvida, você fica com aquela incerteza de qual caminho seguir, do que escolher, o que é melhor fazer, mas tem às vezes quando a gente se faz essa pergunta, poxa, mas eu não sei o que eu deveria fazer, o que será que eu devo fazer? E você sente aquele arrepio. Um arrepio que vem do lado esquerdo do corpo. Esse arrepio é um sinal de sincronicidade. Isso quer dizer, é como se espiritualmente a entidade tivesse vindo e colocado a mão no seu ombro e a partir disso tivesse acontecido aquela comunhão energética. E o arrepio é a resposta fisiológica a essa troca energética. Então, esse arrepio é outro sinal de que Exu está se manifestando através da intuição na sua vida. E pode ser que você não tenha percebido, porque é um sinal muito sutil. O terceiro ponto se conecta um pouco com o segundo, mas a gente vai falar, sabe quando você fica com aquela mesma dúvida que eu estava falando, você tem um dilema, uma escolha para fazer, e não vem arrepio, mas vem aquela certeza absoluta do que você deve escolher. De repente, você tá ali com aquela dúvida, você tem aquela dúvida genuína, fica questionando, pensando, analisando qual seria a situação, às vezes menos pior, né? Porque é complicado, eu sei, às vezes é difícil. Mas aí, de repente, vem aquela clareza, uma clareza inesperada, como se fosse um outro pensamento que foi colocado na sua mente e esse novo pensamento toma conta, irradia e predomina. Então, isso é Exu se manifestando na sua intuição. Porque essa clareza repentina, ela é guiada por Exu. Exu não é uma entidade em meio termo. Ele é uma entidade 880. É decisão e atitude. Define Exu. Quarto, eu acho que esse daqui a galera já tá sabendo mais ou menos legal, né? Coincidências. Eu já sou de um ponto. Eu falo assim, coincidências não existem. Pra mim, não existe coincidência, tudo é instrumento da espiritualidade. Então, coisas que se repetem, horas, situações que se repetem, cores que se repetem, sinais, por exemplo, eu vi um objeto X em 3 lugares diferentes, mas era um objeto exatamente igual. Sinais são formas que a espiritualidade está utilizando para te chamar a atenção, para que você se atente de que eles estão tentando encaminhar uma intuição para você. Mas às vezes, né, a vida é tão corrida, é tantas coisas para a gente fazer que às vezes a gente acaba passando batido, né, diante dessas situações. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade de sempre olhar e assim, mesmo na correria, no cotidiano, olhar e, nossa, peraí, percebi isso daqui. Deixa eu dar uma olhada. Não, aconteceu de novo? Deixa eu dar uma olhada. E geralmente não é no mesmo dia, tá? Então você vai ter que ir acompanhando semanalmente. Por isso que eu falo, faz o seu diário mediúnico, porque com o diário mediúnico, aí você consegue, né, ir anotando as coisas que vão acontecendo. Vá descrevendo o seu dia, porque assim você vai conseguir encontrar padrões que muitas vezes passam despercebidos pela gente. Em quinto lugar, sabe aquelas emoções que acabam ficando mais intensas? É como se você começasse a sentir as emoções de uma maneira mais visceral, uma maneira mais profunda, que parece que sai das entranhas de dentro do corpo. Então, isso também é uma das energias que vem de Exu. Vem uma energia de coragem, uma energia de firmeza, de não, eu vou fazer isso agora, mas eu tô com medo, mas vai assim mesmo, mas porque eu vou fazer agora, eu não vou deixar mais para depois, porque eu vou resolver isso aqui agora, é agora, não quero mais saber disso. Essa energia, isso é a intuição também de Exu se aproximando de você.
É ele tentando te direcionar, te impulsionar para você seguir o caminho, para você fazer a escolha, para você escolher o certo. É aquela inquietação que vai trazer a movimentação para que você saia da onde você tá. Tem amigos que dizem assim, tem às vezes pessoas que a gente quer ajudar, né? Mas aquelas pessoas, elas estão tão acostumadas na situação que elas estão que elas acham gostosinho. Por exemplo, tem gente que pode estar na bosta, literalmente, na bosta, tá lá no meio daquele fedor, tudo, sabe, assim, daquele jeito. Mas só que tá quentinho, tá maciozinho, entendeu? Tá tudo moldadinho no corpo dela, então é gostosinho às vezes. Mas aí você aponta, mas olha, isso daí é bosta. A pessoa assim, ah, deixa pra lá. Ou fica com raiva de você, ai meu Deus, olha o que ele tá falando do meu lugar confortável. Então, é aquela inquietação pra gente sair da onde a gente está. A gente tem que ter em mente, como médium, de que muito raramente a manifestação de uma entidade vai ser para que a gente prevaleça onde a gente está. É sempre para que a gente saia, para que a gente se movimente, porque água parada não dá fruto. E agora eu vou trazer o bônus, alguns sinais extras para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, mas lembrando, para quem quer fazer um estudo mais direcionado, com submersões mentais para se aproximar da sua espiritualidade e assim conseguir ter essa conexão mais ostensiva no seu dia a dia e ativar essa força na sua vida, entra na minha comunidade Caminhos do Axé. Sabe quando a sua voz fica mais firme? Pois bem, é como se de repente você tivesse medo de falar não para alguém, mas naquele momento, de repente, parece que por um impulso, de repente, você vai lá e fala, não, eu não quero. Ah, por que não? Porque eu não quero. Mas por que você não quer? Porque é a minha vontade. Simples assim, não tenho que ter explicação. Essa voz firme, essa determinação é a energia de Exu. E quando a gente abraça esse gesto, essa entidade está se conectando com a gente e alinhando a intuição. A presença dessas entidades tiram aquela sensação do nó da garganta, sabe? E colocam aquela voz para fora, em ações. Mas, Pérola, eu vou chatear aquela pessoa e ela não vai mais falar comigo. Amigos de verdade prevalecem. Os únicos que vão embora são quem não queria o seu bem. Então, às vezes, é bom separar essas coisas. Mesmo que aquela pessoa vá ficar chateada e vá querer ir embora. É claro, se você não está desrespeitando, você não vai estar xingando aquela pessoa, você não vai estar falando mal dela, mas você vai estar colocando limites à sua vida. Por exemplo, ai, vamos ir no rolê hoje? Você sempre falou que sim, você sempre foi. E aí, nesse dia, você não tá afim. Aí você fala, não. Ah, mas por que você não vai? Você vai me deixar sozinha? Nossa, eu fico louca. Louca quando a pessoa começa a tentar manipular nesse sentido. Ai, vai me deixar sozinha? Eu falei assim, vou. Nossa, mas vai me deixar sozinha mesmo? Vai deixar eu ir sozinha lá? Vou. Ai, tô ficando chateada, você vai me largar assim mesmo? Vou. Mas por quê? Porque eu não tô a fim de ir. Nossa, mas você não era assim. Então a pessoa começa a jogar esse esquema de manipulação e para o sentimento de você está me largando, na verdade você só não quer ir, mas ela vai jogando para esse lado. Isso me deixa louca, louca. Quando jogam esse tipo de manipulação assim para mim, gente, não presta comigo. Então, todo mundo que te ama vai compreender o seu limite. Se essa pessoa não te ama, ela se afasta. Simples assim. É um filtro. Se não agrega, é melhor que vá mesmo. Outro ponto, vontade justamente de colocar um ponto de uma entidade, de Exu, de uma pombagira. Esse momento, o ponto, ele pode ser utilizado como um mecanismo de equilíbrio energético. Então, às vezes a gente está com uma energia muito ruim, muito suja, muito imprópria, para que essa intuição consiga se estabelecer. Eles vão começar a jogar aquele sopro intuitivo e você começa a ficar com essa vontade. Poxa, eu tô com vontade de ouvir um ponto. Ah, deixa eu ouvir ponto. Daí você começa a ouvir ponto. Teve um relato que mandaram. Ah, estava ouvindo o ponto do caveira, do capa preta. Minto, né? Era do capa preta. Senti uma vontade muito grande de colocar para tocar o ponto do capa preta. Então, essa atuação é uma intuição para te ajudar a se calibrar ainda mais com a vibração de Exu. Se atenta a esse sinal. E por último, como bônus,
Sabe aquela inquietação com algo que você tinha certeza que você podia confiar? Com algo que você tinha certeza absoluta de que era certo, de que estava correto. Isso vale a relacionamentos, trabalho, situações, saídas, despedidas, enfim, em todos os aspectos da nossa vida, uma inquietação repentina. Porque o Exu, ele não deixa a gente consolidar a aliança com aquelas coisas, situações que precisam ruir, que precisam acabar. Isso vale para amizades também. Eu sei, assim, que já aconteceu na minha vida. Sabe pessoas que não acontece nada? Você não brigou, a pessoa não te chateou, a pessoa não fez nada pra você, mas de repente você fica assim, não devo falar pra essa pessoa, não devo conversar com ela. E aí, simplesmente se corta, simplesmente se encerra. Isso é intuição de Exu. Mesmo quando isso envolve uma pessoa que você gosta muito, tá? E digo mais, principalmente quando é alguém que a gente gosta muito. É quando mais acontece. Quanto mais próxima a pessoa, mais vulnerável a gente fica. E eu quero trazer para você algumas dicas de como que você pode diferenciar essas intuições para saber quando é uma intuição real. Isso é um ponto muito importante, mas já deixa o like, tá? Se não é inscrito, se inscreve. E manda para um amigo esse vídeo, viu? Ó, é que ela não tá aparecendo, mas a cabocla tá de olho, hein? Seu Zé está de olho. Primeiro é consistência. Se atenta a sinais que se repetem, tá? Situações que se repetem, mensagens que se repetem, palavras, números, cores, enfim. Consistência. Então, essa consistência, situações que se repetem, mesmo sonho, mesmo sonho, mesmo sonho, mesmo horário, mesmo horário, mesmo horário, quando você acorda e tal, enfim. São situações que já estão alertando para a intuição, tá tentando direcionar o seu senso intuitivo. Outro ponto é coerência, tá? Para você saber se é real, aquilo tem que ser coerente, não pode ser alguma coisa que venha a trazer uma confusão. A entidade está tentando aumentar a intuição para trazer clareza e não para trazer complicação. Então precisa ser coerente essa intuição. E também se atentar à energia. Essa energia, ela é sentida no corpo e não só na nossa mente. Então você vai sentir fenômenos físicos, você vai sentir no seu corpo mesmo, propriamente dito. São pontos importantes, então, para você poder direcionar esse processo intuitivo. E por que Exu e Pombagira estão tentando manifestar a intuição na sua vida, tá? Eles são guias. E a nossa intuição é a ponte mais forte que a gente tem de conexão com eles. Eu não gosto até mesmo que as pessoas se utilizem às vezes de oráculos, sabe? Para poder conversar, porque muitas vezes tem o senso interpretativo do oraculista. O ideal é que você seja essa ponte, você seja o ponto de conexão. E em ressalva, num momento crítico, num momento muito importante, aí sim você se utilize dessas ferramentas, desses mecanismos extras que podem ser utilizados, como o oraculista, por exemplo, ou um pai de santo. Mas, se não, tente ser você o canal de comunicação. Então, a intuição é esse ponto mais forte que você vai ter com essa entidade. Se você já viveu algum desses sinais, já deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu quero saber o que já aconteceu com você e se aconteceram coisas diferentes que você percebeu que era intuição de Exu e Pombagira, também já deixa aqui, que a gente pode compartilhar esses saberes. Muito axé pra você, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!